para a gente poder avançar aí com os nossos assuntos. Deixa eu voltar aqui para... Nossa, estou com tanta coisa aberta. Eu não sei onde eu parei com vocês. Eu quero chat. Ai, deixa eu me localizar aqui. Aí. Então, vamos lá. Na aula passada, me situem para ver se eu já falei disso com vocês, tá? Só que não é assunto desse bimestre, mas eu já vou cobrar no comecinho de agosto, já com uma listinha disso aqui. Nós começamos a falar em trabalho, nas aulas passadas, tá? Definimos o conceito de trabalho como sendo força que produz deslocamento, lembrando que trabalho é sempre de uma força e não de um corpo. A unidade do trabalho é a mesma unidade de energia, joules. Nós definimos trabalho também como variação de energia. Dá uma olhadinha aí no caderninho de vocês. Falei que em um gráfico de força e deslocamento, não importa o formato desse gráfico, a área, ela era numericamente igual ao trabalho, isso é, a variação de energia. Defini com vocês energia cinética como mv² sobre 2. Defini energia potencial gravitacional como mgh. Defini energia potencial elástica como kx² sobre 2. E defini também energia mecânica como a soma dessas energias, né? Então, é a soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional, com a energia potencial elástica e assim por diante. Fiz isso com vocês, certo? Certo. Joia. Aí nós estávamos fazendo exemplos. Confirmem para mim. Nós começamos a fazer exemplos sobre trabalho. Verifiquem se o primeiro exemplo que a gente fez foi de um corpo que tinha uma força F de 50. Ele dava o seno, o cosseno, a força normal, o atrito, o deslocamento, e pedia o trabalho de cada uma das forças, e depois o trabalho resultante. Fizemos esse. Olhem aí no caderno de vocês, confirmem para mim. Tinha um bloquinho que ia de A para B. Jóia, foi feito. Depois, tinha um exercício que falava de um carro que tinha massa 1.000 quilogramas, dava um gráfico de força por deslocamento, e aí ele queria saber o tipo de movimento em cada trecho, e aí eu vi que de 0 até 200 metros era apenas um movimento variado, depois era um movimento uniformemente variado, e depois, de novo, um movimento variado. E calculei a aceleração, no trecho que a força era constante, e calculei o trabalho como a área do gráfico. Olhem aí no caderno de vocês se esse segundo exemplo foi feito também. Joia. Então, dos slides de trabalho, eu vi todos com vocês. Agora eu vou para o outro slide, para saber se eu estava fazendo esses daqui também. Dos slides de energia, né? Já que nós falamos também de energia. Falei da energia cinética, energia potencial gravitacional, deixei para os exemplos. Acho que, se eu não me engano, eu mostrei o simuladorzinho para vocês também, em aulas passadas, né? E aí nós começamos a fazer exemplos. Vejam se eu fiz com vocês esse exemplo de um corpo de massa 10 quilogramas, a força atuava por 5 segundos, ele partiu do repouso, atingia 15 metros por segundo. Pedro sinalizou que sim. Este aqui, ó, do projétil de massa 10 gramas, que perfurava uma parede, e eu queria saber qual era a força atuando nessa situação, que tinha variação de energia cinética, e aí eu usei o conceito de trabalho igual variação de energia cinética.
olhem, vejam se eu fiz esse com vocês. Lígia sinalizou que sim. Este aqui, que tinha um bloco de 2 quilogramas em repouso, ele dava um gráfico de força e deslocamento, e a partir desse gráfico, ele queria saber a velocidade final do objeto. Veja se esse foi feito com vocês. Se não foi, é a partir dele que eu começo. Então, vamos ver se vocês localizam esse. Lígia, Pedro, Maria Paula. Eu também acho que esse não, Pedro. Esse aqui eu não estou nem um pouquinho lembrada. Porque o próximo é de um objeto que foi jogado, foi erguido. Vê se esse aqui tem. Se tiver esse, o anterior também tem. Que ergui um objeto de 2 quilogramas, numa altura de 2 metros. Veja se esse aparece. Então, é o anterior. Joia. Então, nós vamos começar a partir desse exemplo aqui. Eu não vou ver o chat a partir de agora, tá? Eu vou fazer alguns exemplos para a gente terminar essa parte aqui de cálculo de energia. E, em seguida, eu vou para exemplos com conservação de energia. Tem bastante exemplo aqui para fazer com vocês. E ainda tenho que falar do conceito de potência, tá? Então, vamos partir desse exemplo aqui. Lembrando que esses slides estão lá no e-book. O e-book de vocês ainda não está 100% atualizado. Está faltando eu colocar, acho que o gabarito de uma das listas. Mas da última lista, se eu não me engano, eu já coloquei, tá? Então, partindo de tudo aquilo que a gente já falou, de energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, aqui ainda é exercícios que envolvem gráficos, então, ainda usando o conceito de que trabalho é variação de energia. Então, o que diz esse exemplo aqui? Eu não lembro qual é o número de exemplos aí para vocês, mas anota como exemplo 1 da aula de hoje. Hoje é dia 7 de junho, tá? Estamos aí continuando fazendo exemplos de trabalho e variação de energia. Então, o que o problema diz? Um pequeno bloco de massa 2 quilogramas encontra-se inicialmente em repouso. Então, eu já posso pegar duas informações importantes do comecinho desse enunciado. Que informações são essas que eu já posso pegar? Eu já posso pegar a massa, aqui, ó, e o fato dele partir do repouso. Significa, então, que a velocidade inicial dele é zero. E aí ele está falando que é num ponto O que ele partiu do repouso. A força resultante que passa a agir no bloco faz com que ele se movimente ao longo dessa linha. Então, eu vou imaginar uma linha, ponto O, essa linha para mim é o meu eixo X, né? Um eixo OX. Eu vou imaginar aqui um objeto que partiu do repouso, massa 2 quilogramas, e uma força atuando sobre esse objeto. Tá? E aí, esse objeto vai percorrer 4 metros. E a pergunta é, quanto vale a velocidade dele no final desses 4 metros? Possibilidades para eu resolver esse exercício. Eu tenho um gráfico de força e deslocamento. Aqui, eu vou ter um probleminha se eu tentar usar F igual a M vezes A, tá? Por que eu não vou usar F igual a M vezes A para achar a aceleração e depois achar a velocidade final dele? Porque a força igual a massa vezes a aceleração, essa expressão aqui, né, ela só é válida para massas constantes e aceleração constante. Nesse gráfico, a força só é constante nos primeiros 2 metros. Então, eu só poderia usar a expressão F igual a M vezes A nos primeiros 2 metros. Depois, eu não poderia usar mais.
Só que o problema vai até 4 metros. Então, o que nós vamos fazer para resolver esse problema? Nós vamos sair daquela nossa física lá de pensar que F é igual a M vezes A e vamos pensar no conceito de energia e trabalho. Como é um gráfico de força e deslocamento, nós vamos calcular a área dessa figura. Se quiser, calcula a área do quadrado e depois calcula a área do triângulo. Ou então, calcule como sendo a área de um trapézio. Tanto faz o jeito que eu vou calcular a área. O importante é lembrar que essa área, ela corresponde ao trabalho. Portanto, corresponde também a uma variação de energia. Agora, resta saber que variação de energia é essa. Como está mudando velocidade, essa energia aqui se trata da energia cinética. Se estivesse variando altura, era potencial gravitacional. E se estivesse uma mola, eu poderia dizer que era potencial elástica. Mas não tem altura, não tem mola, tem apenas mudança de velocidade, então eu vou usar o conceito de trabalho igual a variação de energia cinética. Tá? A área dessa figura, se eu pensar num trapézio, ela é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tá? Quem é a base maior? Esse trapézio, ele está deitadinho. Então, a base maior seria a parte aqui de baixo, ó, de 0 a 4. Então, minha base maior mede 4. A base menor, essa partezinha aqui de cima, olha, no gráfico, que vai de 0 a 2. Então, ela mede 2. A altura, aqui no gráfico, é o valor da força, que é o 12. Isso tudo dividido por 2. 4 mais 2 dá 6, que dividido por 2 dá 3, que vezes 12 vai dar 36. Então, essa área equivale a 36. Como essa área é o trabalho, então nós vamos dizer que o trabalho foi de 36 joules. Tá, mas essa não era a pergunta do problema. A pergunta do problema é a velocidade final. Eu peço desculpas a vocês pelo barulho externo, mas hoje tem jardineiro aqui, e ele está no vizinho, e eu não consigo tirar o jardineiro de lá. Então, eu vou até falar um pouquinho mais alto, tá? E, realmente, mil desculpas. Trabalho é variação de energia cinética. Nós temos o valor do trabalho, 36. Variação de energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Mas o problema falou que ele partiu do repouso. Então, se ele partiu do repouso, a energia cinética inicial dele, portanto, vale 0. Como é que a gente vai calcular, então, essa energia cinética final dele? Massa, velocidade final ao quadrado, sobre 2. A massa, eu pego do enunciado do exercício, é 2. A velocidade final é o que ele quer saber, ao quadrado, sobre 2. Corto 2 com 2, eu fico, então, que a velocidade final vai ser a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Ok? Então, é um exercício fácil, não é um exercício difícil de ser feito. Porém, a gente só consegue resolver ele se souber o conceito de trabalho e energia. Por outros conceitos, não é possível resolver esse exercício, certo? Vou dar um tempinho aí para quem gosta de printar os rabiscos. Tá? Agora eu vou sair dos rabiscos e colocar a resolução para vocês do PowerPoint, caso vocês consigam, queiram copiar aí ou tirar print de uma resolução mais esquematizada, bom? E vamos para o próximo exemplo. 23 alunos só na aula, muito pouco em segundo IN. Ai, 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 essa turminha de vocês vai dar trabalho, né? Podemos ir para o próximo exemplo. Quem concorda em ir para o próximo exemplo, põe um ponto para mim no chat, por favor. Vamos lá. Joia.
Quem não conseguiu copiar, tira um print aí rapidinho. Próximo exemplo nosso, então. Nossa, tomara que esse barulho acabe logo, porque é muito chato dar aula com esse barulho aí de fundo, né? Então, próximo exemplo. O que diz para nós o próximo exemplo? Para levantar um corpo de massa 2 quilogramas a uma altura de 2 metros, um operador aplicou uma força F. Então, já vou tirar algumas informações daqui. O que eu sei a massa do corpo, eu sei a altura. Se o problema está falando para mim em altura, isso já significa que existe energia potencial do tipo gravitacional nessa situação, tá? Aí ele aplicou uma força nesse corpo, uma força F, e essa força realizou um trabalho de 56 joules. Então, eu tenho aqui, ó, o trabalho da força F. Então, se eu for imaginar a situação num desenho, vou imaginar que eu tenho um bloquinho, né? Aqui é o chão. Esse bloquinho vai ser erguido, vou pôr aqui do lado esquerdo, até uma altura de 2 metros. Então, a diferença entre o solo e o ponto mais alto seriam 2 metros. Forças envolvidas na situação. Tem a força F, que o operador está fazendo para erguer o bloco. E como o bloco tem massa, eu não posso esquecer também que tem a força peso na vertical para baixo. Então, tem duas forças atuando nessa situação, tá? E a informação que eu tenho é o trabalho da força F, que estava no enunciado. Continuando no enunciado. Se inicialmente o corpo estava em repouso, estar em repouso significa que a velocidade inicial dele vale 0. Qual foi a sua velocidade ao atingir essa altura de 2 metros? Então, a pergunta é a velocidade final dele aqui em cima. Então, eu tenho que pensar duas coisas nessa situação. Tem duas forças atuando. Tem a força F e tem a força peso. As duas forças realizam trabalho, tá? Uma é um trabalho motor, que seria a força do homem, na vertical para cima, e o outro seria o trabalho da força peso, tá? E o trabalho da força peso seria um trabalho de resistência, então um trabalho resistente. Por quê? Se eu estou considerando que o deslocamento é na vertical para cima, a força peso está na vertical para baixo. Então, eu vou calcular o trabalho da força peso, tá? Como é que eu calculo mesmo o trabalho da força peso? O trabalho da força peso é a força peso vezes a altura. Força vezes deslocamento. A força peso é M vezes G e a altura é H. Ou então, poderia dizer que isso aqui é a variação da energia potencial gravitacional, tá? Peso, 2 vezes 10, 2 da massa, 10 da gravidade, e 2 da altura. Daqui eu tiro, então, que o trabalho da força peso, ele vai ser de 40 joules. Porém, eu vou escrever esse trabalho da força peso como sendo menos 40 joules. E por que eu pus esse sinalzinho de menos? Porque a força, ela está oposta ao deslocamento, tá? Ela é uma força de resistência. Eu vou achar, então, um trabalho resultante disso tudo. Quem seria o trabalho resultante? Seria o trabalho da força F somado com o trabalho da força peso. O trabalho da força F, eu tenho do enunciado do problema. O trabalho da força F é 56. E o trabalho do peso, eu calculei, é 40. 40 negativo, porque ele é oposto ao movimento. Daqui eu tiro, então, que o trabalho da força resultante vai ser 56 menos 40. E 56 menos 40 vai me dar 16 joules.
Para que eu quero isso? Trabalho da força resultante, ou trabalho resultante, ele é o mesmo que variação da energia cinética, tá? Por que eu não estou contando variação da energia potencial? Porque eu já contei ela de uma certa forma, quando eu calculei aqui o trabalho do peso, tá? O trabalho do peso também é considerado como variação de energia potencial gravitacional. Então, já entrou aqui a variação da energia potencial gravitacional no meu problema, tá? Então, trabalho da força resultante é 16. Variação da energia cinética é a energia cinética final, menos a energia cinética inicial. E o problema disse que partiu do repouso. Se partiu do repouso, isso significa que a energia cinética inicial é zero. Então, 16 é igual a m v final ao quadrado sobre 2. Volta lá no enunciado, pega a massa do corpo, é 2, v final é a pergunta, tá ao quadrado sobre 2, cancelo 2 com 2, portanto, a velocidade final ficou sendo raiz quadrada de 16. E raiz quadrada de 16 é 4. Então, com isso, nós descobrimos aí a velocidade final desse corpo ao atingir os 2 metros de altura. Então, para quem gosta de copiar rabiscos, tá aí a resolução do probleminha. Tira print, se não der tempo de copiar. E vamos para mais uma outra situação. Vou tirar os rabiscos e vou deixar a resolução em PowerPoint. Tá um pouquinho diferente a minha resolução em PowerPoint, tá? Porque na minha resolução no rabisco, eu calculei o trabalho resultante primeiro e depois escrevi ele como variação de energia cinética, tá? Aqui eu já coloquei trabalho do peso, trabalho da força F, energia cinética final, energia cinética inicial, chamei o ponto inicial de A e a altura máxima ali de B, nessa resolução, tá certo? Então, aqui seria a resolução nossa do PowerPoint. Vou para o próximo exemplo. Tudo bem até aqui? Se tiver tudo bem, coloca um ponto para mim no chat. O último que colocou um ponto para mim foi o Gu. Vamos lá, tá tudo bem até aqui, pessoal, nesse exemplo. Segundo exemplo de hoje. Vou dar um tempinho aí para quem está tirando print. Complexo, pessoal. Se souber as expressões certinhas e interpretar o enunciado, a resolução sai tranquila, tá? O problema é interpretar enunciados. Vou para o próximo exemplo. O que o próximo exemplo me diz? Espera lá que esse aqui já foi, né? O próximo exemplo. Determine a velocidade de um corpo que um corpo adquire ao cair de uma altura h. Essa altura h é conhecida, tá? E ele cai a partir do repouso. Dado G, a aceleração da gravidade. Então, tá aqui um probleminha, que eu gosto bastante, né? Que não tem número. Então, vamos imaginar a situação. Existe um objeto, ok? O que eu sei desse objeto? Que ele está a uma determinada altura em relação ao chão. Essa altura, o problema está chamando de h. Esse objeto parte do repouso, então a velocidade inicial dele é zero. O fato da velocidade inicial dele ser zero significa que, inicialmente, ele não tem energia cinética, porém ele tem altura, tá? Se ele tem altura, ele tem energia potencial do tipo gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional não é zero aqui em cima. Ela é diferente de zero. Forças atuando nele. Ele tem o peso na vertical para baixo. E o problema quer saber quanto vale a velocidade dele instantes antes dele chegar no solo. Eu posso pensar em várias maneiras de resolver esse problema. Uma delas seria Torricelli, V²
igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S, equação que o Fabinho ensinou para vocês no ano passado. Então, a velocidade final é o que eu quero saber. Se ele partiu do repouso, a velocidade inicial é zero. A aceleração da qual ele está caindo é a da gravidade. O deslocamento dele é a altura h. Daqui eu tiro, então, que a velocidade final dele seria raiz quadrada de 2 de h. Esse é um jeito de se resolver. O outro jeito de eu resolver é pensando na força, né? Tem uma força atuando durante esse deslocamento. E essa força realiza um trabalho. Então, eu posso pensar no trabalho da força-peso, tá? Se eu pensar no trabalho da força-peso, como é que eu vou chegar nessa velocidade, tá? Da seguinte maneira, eu vou pensar que o trabalho da força-peso foi o que provocou uma variação de energia, ok? Então, eu posso ir por esse caminho. Ou, o que eu prefiro mais pensar é o seguinte, não tem resistência do ar. Então, antes de cair, eu olho as formas de energia que tem no problema. E vou analisar as formas de energia que tem depois que ele caiu. Então, quando o corpo chegou aqui embaixo, lá embaixo, instantes antes dele chegar no chão, o que eu vou imaginar? Ele está chegando com velocidade. Então, ele tem uma energia cinética, que é diferente de zero. Porém, como ele está chegando no chão, isso significa que ele não tem mais altura. Se ele não tem mais altura, ele não tem mais energia potencial gravitacional, tá? E aí, o que eu vou pensar? Eu vou pensar no seguinte: existe um tal de princípio da conservação de energia. Isso é, toda a quantidade de energia mecânica que ele tem antes de cair, ele tem que ter depois que ele caiu. O que é mesmo energia mecânica? É a soma das energias. Então, eu vou olhar energia cinética que ele tem no início, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. E aí, eu vou olhar também a energia mecânica depois que ele caiu. Ela é cinética, ela é potencial gravitacional, e ela também pode ser potencial elástica. Eu costumo pôr um apóstrofozinho aqui em cima, ó, para saber o que é antes e o que é depois. Não precisa ficar escrevendo todas as formas de energia, tá? Pode olhar, ó. Antes só tinha potencial gravitacional, porque antes ele só tem altura. Então, se ele não tem velocidade, energia cinética é zero. Não tem mola, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica é zero. Então, eu posso dizer que antes de cair, ele só tinha potencial gravitacional. Que essa sim era diferente de zero. Aí, depois que ele caiu, ele não tem mais altura, então o potencial gravitacional é zero. Não tem mola, potencial elástico é zero. Então, toda energia potencial gravitacional virou energia cinética. Ok? É isso que eu estou pensando, tá? Aqui em cima, eu escreveria como variação da energia potencial gravitacional mais a variação da energia cinética. Dá mais trabalho se eu for pensar nisso aqui, ó. O melhor seria pensar ou em Torricelli ou em conservação de energia. Esses são mais rápidos, tá? Energia potencial gravitacional, mgh. Energia cinética, mv, final ao quadrado, sobre 2. Tem m de um lado, m do outro, eu cancelo. O 2 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, a velocidade final ao quadrado seria 2gh. Ou ainda, velocidade final igual a raiz quadrada de 2gh. A mesma respostinha aqui que eu tive por Torricelli. Pode resolver de qualquer um dos dois jeitos? Pode resolver de qualquer um dos três jeitos, tá? Desde que vocês cheguem aí na resposta certinha do problema. Então, tem vários caminhos que a gente pode usar para resolver o mesmo exercício, tá? Vou tirar aqui os meus rabiscos e vou deixar aqui a resolução em PowerPoint, que está só por energia.
tá? Ela não está por Torricelli. Por que a resolução do PowerPoint está só por energia? Exatamente porque é o assunto que eu estou trabalhando agora. Tá? Então, eu não vou ficar trabalhando tanto resolução por Torricelli, porque é um assunto aí do ano passado. Bom? Então, aí, um tempinho para vocês printarem a tela, copiarem a tela, caso vocês queiram aí a resolução em PowerPoint. Ok? Não é difícil, gente. Precisa só prestar um pouquinho atenção nos dados que a gente tem. Vou para o próximo exemplo. Vamos lá. A gente precisa caminhar um pouquinho acelerado aqui na nossa aula. Aqui, na verdade, não é um próximo exemplo. É uma situação análoga, tá? E aí, o que seria essa situação análoga que eu quero comentar com vocês? Tá? Seria o caso de um pêndulo, tá? Análogo seria aqui, pensei no corpinho caindo nesse problema, tá? E aí, o que eu fiz? Energia potencial gravitacional se transformou em energia cinética. Se fosse um pêndulo oscilando, seria a mesma conservação de energia, gente. Isso é, preciso lembrar que trabalho não depende da trajetória, tá? O trabalho, o conceito de trabalho, quando eu penso em trabalho igual a força vezes deslocamento, esse deslocamento, ele não é o caminho percorrido. Ele seria o meu ΔS, a posição final menos a posição inicial, independente da trajetória. Então, a trajetória do pêndulo seria aqui um meio arco de parábola, tá? Mas quando eu penso em conservação de energia, se eu pensar num pêndulo que está parado numa posição A, e esse pêndulo vai ser solto, e eu quero saber, por exemplo, a velocidade na posição B. Tudo bem que ele vai oscilar, mas na posição A, se ele não tem velocidade, ele não tem energia cinética. Ah, ele tem altura para poder oscilar? Sim, ele tem altura. Então, ele tem energia potencial gravitacional. Então, a potencial gravitacional é diferente de zero. Tem mola? Não tem mola. Então, a potencial elástica é zero. Então, toda energia mecânica que ele tem antes de cair, ela é do tipo cinética. Tá? Aí o pêndulo oscila, passa pelo ponto B, que é a posição mais baixa. O que acontece quando ele passa pela posição B? Aqui eu considero que a posição B não tem altura. Se ela não tem altura, a energia potencial gravitacional é zero. Não tem mola no problema, então a energia potencial elástica é zero. Mas ele passa pela posição B com velocidade, então ele tem energia cinética quando ele passa na posição B. Então, eu olho que formas de energia ele tem antes, olho que forma de energia ele tem depois e comparo essas duas formas de energia, antes e depois. E vejam, se eu fizer para um pêndulo, antes era só potencial gravitacional, depois é só cinética. Potencial gravitacional, mgh. Cinética, mv² sobre 2. E eu chego na mesma resposta, que a velocidade é a raiz quadrada de 2gh. Então, se um corpo estiver caindo, se um corpo estiver oscilando, dá na mesma, tá certo? Uma outra situação análoga, então, vou tirar os meus rabiscos, é um lançamento, tá? Então, no lançamento, vai acontecer a mesma coisa. Lembrando, quem está realizando o trabalho aqui é o peso, ok? O peso realiza trabalho. A força de tração, não. Então, se eu pensar na situação de um corpo lançado para cima, se eu pensar... Ah, peraí, deixa eu voltar aqui. Se eu pensar na situação de um lançamento horizontal, né, eu caio também nesse mesmo caso. Então, ó, se eu pensar um corpinho aqui, ok? Ah, no lançamento horizontal, ele tem cinética, desculpa. Lançamento horizontal não vai ser análogo, não. O lançamento horizontal, ele já sai com cinética. Desculpa. O lançamento horizontal não é análogo, mas o pêndulo oscilando é, tá? Queda livre, o pêndulo oscilando, dá na mesma.
Lançamento horizontal, não. Próximo exemplo. Ele sai com energia cinética. Esqueci disso. Para a próxima situação. Ah, isso aqui já foi. Também sem número, para a gente pensar no que está acontecendo. Um corpo é atirado verticalmente para cima com velocidade V0. Então, vou imaginar que aqui é o chão. Vou imaginar um corpo. Vou lançar ele para cima com velocidade V0. Então, uma coisa que eu já sei. Se eu estou lançando ele para cima do chão, ele não tem energia potencial gravitacional. Não tem altura. Não tem mola, não tem potencial elástico. Mas ele precisa de velocidade para subir. Então, ele tem energia cinética. Então, isso aqui é antes dele subir. Tá? Aí, o que acontece? Supondo conhecidos V0 e aceleração da gravidade, determine a altura máxima que o corpo atinge. Então, pensando, ele vai subir, e na altura máxima, o que acontece com a velocidade dele? A velocidade dele passa a ser zero. Tá? Se a velocidade dele passa a ser zero na altura máxima, o que eu sei? Não tem velocidade, então não tem energia cinética. Não tem mola, não tem energia potencial elástica. Ah, mas ele ganhou altura na subida. Se ele ganhou altura, é porque ele tem energia potencial gravitacional. Então, toda a energia que ele tem aqui embaixo, que era cinética antes de subir, virou energia mecânica depois que ele subiu. E essa energia mecânica, portanto, é potencial gravitacional. Pode resolver por Torricelli? Sim, pode resolver por Torricelli. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. No ponto mais alto, velocidade é zero. Ele saiu inicialmente com uma velocidade V0, que eu não sei quanto vale, mas 2 vezes a aceleração é a da gravidade. Cuidado que é menos G. Por que é menos G? Porque ele está subindo e a aceleração da gravidade é para baixo. Então, velocidade e aceleração têm sinais opostos, é um movimento retrógrado na subida. E o deslocamento dele vai ser a altura H. Daqui eu tiro, então, que 2GH é igual a V0 ao quadrado. Vou isolar o H. O H, então, é V0 ao quadrado dividido por 2G. Por energia, toda energia mecânica que ele tem antes de subir, ele tem que ter depois que ele subiu. Antes de subir, era só cinética. Depois que ele subiu, potencial gravitacional. Cinética, M, V inicial ao quadrado, sobre 2. Potencial gravitacional, mgh. Cancelo o M, o G está multiplicando o H, eu passo ele para o outro lado, dividindo. Tem um 2 aqui, né? E com isso, eu acho a altura máxima. Então, dá para fazer por Torricelli e dá para fazer por conservação de energia. Então, um objeto jogado para baixo, lembre-se, trabalho da força-peso é positivo. Um objeto lançado para cima, lembre-se que o trabalho da força-peso é um trabalho negativo. Ok? Vou tirar os rabiscos e vou deixar a resolução em PowerPoint para vocês. Tá aqui a nossa resoluçãozinha em PowerPoint. Nossa, quando desliga essa maquininha aí de cortar grama, é uma beleza, né? Fica bem melhor. Nossa, barulho de fundo é muito chato. Eu tô pensando na daqui, ó. Tá. Você pediu ajuda pro seu irmão, filho? Essa daqui? É. Não. Pede ajuda para ele. Essa aqui? Pessoal, vou pro próximo exemplo, tá? Vamos lá. O que diz o próximo exemplo? Deixa aqui para o modo apresentação. Nossa, só começar a falar, a maquininha liga de novo. O próximo exemplo diz o seguinte:
Uma bola é lançada horizontalmente de uma colina de 120 metros de altura, com velocidade de 10 metros por segundo. Então, vamos desenhar aqui. Eu não vou desenhar uma colina, porque é uma mesa bem alta, né? 120 metros de altura. Eu vou imaginar aqui, ó, 120 metros na vertical, uma mesa lá no alto da colina, né? E aí tem uma bolinha, alguma coisa que vai vir num lançamento horizontal, ó, lançada horizontalmente. E eu sei com que velocidade ela foi lançada. Ela foi lançada com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. O que o problema quer saber? O problema quer saber a velocidade da bola ao atingir o solo. Maneiras de resolver esse problema? Várias, tá? Eu posso começar usando o conceito de lançamento horizontal, pensando que no eixo X, velocidade é constante. Portanto, no eixo X, eu vou usar sorvete. Isso é um jeito, tá? Onde eu posso escrever ΔS igual a V vezes T. Esse V eu tenho, ele é 10, ele é constante. E o T eu preciso descobrir. E aí, como é que eu descubro esse T? Ah, eu descubro pelo lançamento Y, pelo que está acontecendo em Y. Em Y, ele tem velocidade inicial igual a zero, mas eu tenho a aceleração, que é a aceleração da gravidade, eu tenho a altura, que é o ΔSY, que é 120. Aí eu começo com sorvetão, eu acho tempo, depois eu posso substituir aqui, eu acho deslocamento, e aí eu vou indo pelas equações lá da cinemática do ano passado, tá? Eu não vou por aqui, ok? Não vou. Isso aqui é assunto que eu posso resolver por aqui, claro que eu posso, mas eu vou pelos assuntos da aula de hoje. O que acontece com esse corpo quando ele cai? Ele vai chegar aqui embaixo com uma velocidade que eu não sei quanto vale, que é o que o problema quer saber. Então, eu vou pensar na situação aqui em cima, que para mim é o antes, em quais formas de energia que ele tem. Tem velocidade? Tem. Então, ele tem energia cinética. Ela não vale zero. Tem altura? Tem. Então, ele tem energia potencial gravitacional. Ela não vale zero. Tem mola? Não tem. Então, a energia potencial elástica aqui em cima é zero. Agora, eu vou pensar aqui embaixo, que é depois que ele caiu. Ele chega aqui embaixo com velocidade? Sim. Então, ele tem energia cinética. Ele tem altura quando ele encosta no chão? Não. Então, ele não tem energia potencial gravitacional. Tem mola aqui embaixo? Também não. Então, ele também não tem energia potencial elástica. Pelo conceito de conservação de energia, o que eu vou dizer? Toda energia mecânica que ele tem antes, que é lá em cima, tem que ser igual à quantidade de energia mecânica que ele tem depois, que é aqui embaixo. Antes, eu sei que ele tem cinética e eu sei que ele tem potencial gravitacional, porque ele tem velocidade e ele tem altura. Depois, ele só tem energia cinética. Ó, vou pôr até um apóstrofo aqui, porque essa velocidade aqui é quando ele chega no chão, é a velocidade final dele, tá? E aí, o que eu vou fazer? Energia cinética, m, v inicial ao quadrado sobre 2. Energia potencial gravitacional, mgh. Energia cinética depois, m, v final ao quadrado sobre 2. Vejam onde eu caí, gente. Dá para eu simplificar esse 2. De que maneira? Eu vou pegar minha expressão, eu vou multiplicar ela todinha por 2. E vou tirar o m, ó. O m está em todas as parcelas. Se eu multiplicar tudo por 2, isso aqui vai ficar 2v0 ao quadrado sobre 2, mais 2gh, igual a 2v final ao quadrado sobre 2. Isso aqui some, isso aqui some. Vejam que eu caí em Torricelli, gente, ó. Caí em Torricelli, tá?
Tudo bem resolver por Torricelli? Tudo bem resolver por Torricelli. Tudo bem resolver pelas equações cinemáticas? Tudo bem, mas eu estou escrevendo aqui na forma de energia. Velocidade inicial, 10 ao quadrado. Mais 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 120. Isso é igual à velocidade final ao quadrado, tá? Lembrando, a gravidade é para baixo e o movimento dele também é para baixo. Então, a aceleração da gravidade aqui é positiva, tá? Aceleração da gravidade só é negativa quando ele sobe. Isso aqui vai me dar 2.500. E a raiz quadrada de 2.500, ela vale 50. Ok? Então, é mais um exemplo feito usando conservação de energia. Vou tirar os meus rabiscos e deixando aí a resolução em PowerPoint por energia, tá? Veja que mesmo deixando a resolução aqui em PowerPoint, eu estou mostrando para vocês que eu caí na equação de Torricelli, ó. Aqui é a equaçãozinha de Torricelli. Certo? Posso ir para o próximo exemplo? Dá um ok para mim, se eu posso ir para o próximo exemplo. Algumas pessoas deram ok, nem todas. Vou esperar mais um pouquinho. São apenas algumas questões comentadas, tá? Vou fazer várias aqui. Depois eu vou envolver umas que não têm conservação de energia, tá bom? Indo, então, aqui para o próximo exemplo. Normalmente, eles param a maquininha quando eu paro de falar. Quer ver eu começar o próximo exemplo? E eles virem com a maquininha. Próximo exemplo. É um pêndulo. Vamos lá. Uma esfera de massa 2 kg, presa a um fio de comprimento 0,45 metros, é abandonada na posição A, conforme a figura. No instante em que a esfera passa pela posição B, determine velocidade escalar, isso é, qual é o valor numérico dessa velocidade, e a força de tração no fio. Então, primeira coisa, vamos olhar aqui o pêndulo no ponto A. Eu vou pensar primeiro em energia, tá? No ponto A, como ele partiu do repouso, porque o problema falou que ela foi abandonada, velocidade inicial é 0. Então, o que eu já sei, que não tem energia cinética. Não tem mola, então não tem potencial elástico. Tem altura? Tem altura, então tem potencial gravitacional. Qual é a altura que esse objeto vai cair? É um pêndulo, então ele vai cair da altura L. Quando chega aqui embaixo, tem velocidade, tá? E é a pergunta do problema, quanto vale essa velocidade? Portanto, se ele chega aqui embaixo, ele chega com energia cinética, então ela não vale 0. Não tem mola, então não tem potencial elástico. Não tem mais altura, então não tem potencial gravitacional. Então, vamos colocar aqui, toda energia, eu já não vou escrever mais mecânica, tá? Eu vou escrever toda energia antes é igual a energia depois. Que forma de energia tem antes? A antes é só aquela que é diferente de 0, né? Portanto, antes ele só tem potencial gravitacional. Aí depois é aquela também diferente de 0, que é a cinética, porque ele tem velocidade. Energia potencial gravitacional, mgh. Energia cinética, mv² sobre 2. Lembrando que esse v aqui é a velocidade final. Corto, é o mesmo que usar Torricelli. Aceleração da gravidade, 10, então veja, não precisei da massa. A altura é o comprimento do fio, 0,45. Velocidade final, eu não tenho, ao quadrado sobre 2. Daqui, eu já consigo descobrir o valor da velocidade, que vai dar
3 metros por segundo. Ok? 10 vezes 4,5, 10 vezes 0,45 é 4,5, que vezes 2 dá 9, cuja raiz quadrada é 3. Então, com isso, eu respondi o item A. Agora, eu vou pensar no item B. No item B, ele quer a força de tração no ponto B. O ponto B, vou desenhar aqui do lado, ó, bolinha no ponto B. Forças que eu tenho: tração para cima. Pode desenhar na figura, se quiser, né? Tração para cima e peso para baixo. E vejam, eu não estou desenhando as duas do mesmo tamanho, tá? Por que eu não estou desenhando as duas do mesmo tamanho? Se eu fizer na figura, eu faço tração bem grande e faço peso pequenininho. Porque isso aqui é um movimento circular, tá? Não posso esquecer, isso aqui está oscilando, está indo de um lado para o outro. Então, é um movimento circular. Eu vou ter uma força resultante aqui. E força resultante é massa vezes aceleração. Quem seria a força resultante? Seria a tração menos o peso. Porém, essa resultante é uma resultante do tipo centrípeta. Então, ela é a massa vezes a aceleração centrípeta. Vejam, os assuntos estão se misturando, tá? Forças no movimento circular com conceitos aqui de energia. Atração é o que o problema quer saber. Peso é m vezes g. E a aceleração centrípeta, nós vamos calcular como sendo v quadrado dividido por r. Não posso cancelar as massas, pelo amor de Deus. Tração menos. A massa é 2, a aceleração da gravidade é 10. A massa é 2, velocidade aqui é no ponto B, né? Porque é no ponto B que a gente está olhando. Nós acabamos de calcular a velocidade no ponto B, ela é 3 ao quadrado, e o raio é o comprimento do fio, que é o 0,45 metros. Aí eu faço 3 ao quadrado dá 9, divido por 0,45, multiplico por 2 e somo 20, que é o 2 vezes 10. E aí eu vou chegar numa tração que vale 60 newtons. Lembrando, tração é força, e força é em newtons, força não é em joules. Joules é apenas trabalho e energia, tá? Força continua sendo em newtons. Vou apagar os meus rabiscos. Eu vou fazer mais exemplos ainda de movimento, com movimento circular, tá, gente? Então, isso aí é assunto da nossa prova. Nossa prova cai atrito, cai forças no movimento circular. Isso é assunto da nossa prova bimestral, desse segundo bimestre, ok? Não posso esquecer disso daí, não. Estou tirando os meus rabiscos todos e estou colocando aqui a resolução em PowerPoint. Espera lá. Cadê? Opa, isso aqui é potência. Resolução em PowerPoint, caso vocês estejam. Trabalho não cai, Pedro. Essa parte de trabalho e energia, não, porque vocês ainda não fizeram listas de exercícios sobre isso. Se eu não me engano, a última lista de vocês foi hidrostática. Então, nessa prova, cai toda a parte de forças, tá? Então, vai desde atrito, forças em movimento circular. E aí, quando eu falo que vai cair atrito, você já imagina, ó, pode ter plano inclinado, forças no movimento circular com atrito, mola, porque atrito envolve tudo, né? E aí, atrito estático e cinético, tá? Cai nessa prova. Cai as forças todas, situações de forças de movimento circular. Divertidíssimo, né? E empuxo, ok? Tirando a parte de empuxo, também cai aquela parte de calcular pressão, calcular densidade, cai aquela parte também de tubos em U, mas isso aí é mais facinho, né? Não envolve forças, né? É só dar uma olhadinha nos exercícios feitos que vocês conseguem resolver os outros, ok? Isso aqui é assunto do próximo bimestre, né? É que como a gente está um bimestre atrasado, eu estou aproveitando aqui as aulas para avançar, tá? Mas no próximo bimestre
vai ter questões, vai ter a lista, né, de trabalho, energia, potência, impulso, quantidade de movimento e colisões. Ok? Antes de eu começar a termologia com vocês. Eu quero ver se eu consigo começar a termologia no semestre que vem. Logo no comecinho. Por isso que eu quero terminar aqui. Provavelmente eu vou dar aula ainda dia 21 e 28 para vocês. Para poder adiantar assuntos. Assuntos atrasados. Que eu vou adiantar. Próximo exemplo. Vamos lá. Ai, tomara que tenha acabado esse barulho aí da maquininha. Mais questões comentadas de trabalho e energia. Então, vamos lá. Não sei mais qual é o número da questão. Se vocês estão enumerando aí nos slides de vocês, fica mais fácil. Mas aí, mais uma questãozinha comentada. Legal, que é uma questãozinha que não tem número, só de olhar para o enunciado, daquelas que eu amo. Tipo exercíciozinho do ITA, né? Sem números, só letrinhas. Numa superfície plana e polida, um carrinho com velocidade V0, ele percorre uma pista curva, indicada aqui na figura. Então, ele está passando pelo ponto A, ele entra nessa curva, passa pelo ponto B, que é lá em cima da curva, desce, passa pelo ponto C e sai aqui na horizontal de novo pelo ponto D. Hot Wheels. Só que ao invés de estar vindo lá de cima, ele está vindo do ponto A. Vai descrever esse looping. O que ele me diz? Conhecendo-se R, raio da curva, G, aceleração da gravidade, determine um menor valor da velocidade inicial para que o fenômeno seja possível. Então, ele quer saber quanto vale o V0. Mas eu tenho que dar o V0 com respostas aparecendo que letrinhas nas minhas respostas? R e G. Não pode aparecer outra letrinha, porque são só essas que eu tenho aí no enunciado do meu exercício. Não tem mais nenhuma. Então, na minha resposta, só vai ter que ter essas duas letrinhas. Por onde eu começo? Eu começo pensando o seguinte. Aqui embaixo, ele tem que forma de energia? Seria o ponto A. Ele tem velocidade. Se ele não tiver velocidade, ele não sobe. Então, antes, ele tem que ter energia cinética. Então, a energia cinética não pode ser zero. No ponto A, ele não tem altura. Então, a energia potencial é zero. Não tem mola no ponto A. Então, a potencial elástica também é zero. Agora, eu vou olhar lá no ponto B, lá em cima. Quando esse carrinho chega no ponto B, ele tem que ter velocidade. Porque se ele não tiver velocidade, ele despenca, ele cai se ele não tiver velocidade. Então, ele vai ter que passar pelo ponto B com velocidade, sim. Então, ele vai ter que ter energia cinética quando ele passa pelo ponto B, senão ele vai despencar. No ponto B, ele tem altura, então ele tem energia potencial gravitacional. Porém, não tem mola, então não tem potencial elástico. Então, vou começar por conservação de energia. Toda energia que ele tem no ponto A, que é antes, ele tem que ter depois no ponto B. Lembrando, antes para mim é o A, depois é o B. Não é nem o C e nem o D, é o A e o B. No ponto A, vamos olhar que energia não é zero. Só a cinética que não é zero, né? Então, antes, no ponto A, ele só tem cinética. No ponto B, qual que não é zero? A cinética não é zero. E a potencial gravitacional não é zero. Então, no ponto B, ele tem cinética, mas ele também tem potencial gravitacional. Como eu calculo essas coisas? M, V inicial ao quadrado sobre 2, porque isso aqui é a minha situação antes, do lado esquerdo, né? Do lado direito, M, VB ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética lá em cima, mais M, G, H. De novo, Torricelli, né? Cancelo M. Mas se eu parar aqui, né? O que eu vou chegar aqui? Multiplica tudo por 2, né? Chego lá no Torricelli. V inicial ao quadrado é igual a velocidade no B ao quadrado, mais 2GH. O H é o dobro do raio, porque é a altura, né? O diâmetro.
Eu não chego na resposta do meu problema, porque no enunciado não aparece VB. Então, tem que sumir com esse VB, gente. Ah, se eu parar aqui, minha resposta vai ficar V0 ao quadrado igual a VB ao quadrado, mais 2G. No lugar do H, eu vou pôr 2 R's. Por que 2 R's? Porque é o dobro do raio. Aqui tem R, e aqui também tem R. Então, 2 R's. Minha resposta ficaria VB ao quadrado mais 4GR. Só que eu não posso deixar a resposta assim. Não posso deixar minha resposta em função do VB. Como eu vou sumir com esse VB? Então, presta atenção aqui. No ponto mais alto, eu tenho que sumir com o VB. No ponto mais alto é aqui, ó. Forças que estão atuando sobre ele. Ah, tem o peso para baixo. Ok? E tem a normal para baixo. Por que tem a normal para baixo? Porque o solo está na parte de cima. Então, ele tem contato com o solo na parte de cima. Tá? Então, aqui tem normal. Vou fazer força resultante igual a massa vezes aceleração. Normal mais peso igual a massa vezes aceleração. Porém, quando eu desenho as forças aqui no ponto B, que eu desenho o peso para baixo e eu desenho a normal para baixo, as duas apontam para o centro da minha circunferência. Portanto, essa resultante é centrípeta e essa aceleração aqui também é centrípeta. Como ele quer saber aí o menor valor para essa velocidade inicial, o que seria esse menor valor? Seria aquele no qual ele chega lá em cima com uma normal bem pequenininha. E aí a gente diz, essa normal... Ai, meu Deus do céu, só um minutinho, gente. Só um minuto, por favor. Leva o trator lá para cima. Você vai ter que corda. É, mas você não vai sair, filho. Mamãe está trabalhando, você não vai sair. Sabe esse aqui não vai sair do meu avô. Bom? Só para não acabar. Não, pode. Pessoal, desculpa. Bateram aqui na porta. Voltei aqui. Vamos lá. Então, voltando. No ponto mais alto, a normal tende a zero. Ela é um valor muito pequenininho, tá? Ela não chega a ser zero, mas é um valor muito próximo. É um valor tão pequeno que quando eu somo com o peso, fica desprezível. Aí eu fico com mg, que é do peso, igual a m. No lugar da aceleração centrípeta, velocidade no ponto B ao quadrado sobre o raio. Corto as massas. Eu fico com velocidade no ponto B igual raiz quadrada de G vezes R. Se quiser, deixa ela ao quadrado mesmo, tá? Por que deixa ao quadrado? Porque aqui, ó, do lado esquerdo, o VB aparece ao quadrado, tá? Então, ó, é esse VB aqui, ó. Ok? Tô passando aqui para esse espacinho, o término da minha resolução. Tá aqui no meio, ó. V0 ao quadrado, que é o que eu quero saber, é o VB ao quadrado. Quanto vale mesmo o VB ao quadrado? Ele vale G vezes R. Isso é o VB ao quadrado. G vezes R. Só que eu tenho que somar com quanto, ó? Aqui embaixo, ó. Com 4G vezes R. Daqui eu tiro, então, que a velocidade inicial vai ser raiz quadrada de 5G vezes R. Ok? Aí tá minha lousa toda rabiscadinha, confusa, né? Vou sair dessa lousinha e vou colocar a resolução em PowerPoint, tá bom? Deixa eu só ver se essa resolução em PowerPoint que eu tenho aqui, ela tá completa, mas ela tá em dois slides, tá? O primeiro slide, ele mostra só conservação de energia, tá? Então, quem for tirar print dos slides, o primeiro slide vai até uma primeira equação aqui, que ele chama aqui de equação 1, ó, que é a Torricelli. Lembrando que eu preciso descobrir esse VB.
tá? Para achar minha resposta. E aí, no slide seguinte, então, tira print desse. No slide seguinte, que é este aqui, ó, tem a análise das forças. Então, aqui eu falo em força resultante, igual a massa vezes aceleração, lembrando que a resultante é centrípeta, tá? E aí, a força de contato eu considerei nula, muito pequenininha, anormal, ok? Achei o VB ao quadrado e substituí naquela expressãozinha de Torricelli do slide anterior. Ok? Já é um exercício mais elaborado. Tem forças no movimento circular. E isso a gente leva para toda a vida, em física, tá? Quando eu falo leva para toda a vida, gente, aqui lá, quando eu falar às vezes em eletricidade básica, eu vou estar falando em forças em movimento circular. Eu vou estar falando em energia. Então, isso aqui não acaba quando faz a prova do bimestre, não. Tá? Isso aí a gente leva na física toda. A física é uma matéria acumulativa. A gente só acumula coisas. Acumula, 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 acumula. Tá bom? A ideia é sempre acumular. Próximo exemplo. O que diz aqui o meu próximo exemplo? De novo, um exemplo sem números. Bem bonitinho. Aqui lembra mais um Hot Wheels mesmo, né? Que é aquela pista que você põe o carrinho lá em cima, ele vai fazer um movimento circular e vai sair, né? Então, a princípio, tem o ponto A, lá em cima, ele entra na curva, passa pelo ponto B, dentro da curva, o ponto mais alto, e sai aí em direção ao ponto C. O que diz o problema? Um carrinho cai de uma altura H. Então, se ele cai, já está aqui na figura, ó, velocidade inicial, 0. Portanto, eu já vou começar a olhar as energias. Tem energia cinética? Não, porque não tem velocidade. Tem energia potencial gravitacional? Tem, porque tem altura. Tem energia potencial elástica? Não, porque não tem mola. Aí o que eu quero? O raio da curvatura é conhecido. Quando ele diz conhecido, gente, é porque é R, né? Bem como a aceleração da gravidade, que é G. Então, o raio, está ali na figura, R. Aceleração da gravidade, G. Determine um menor valor da altura H para que o fenômeno seja possível. Então, H é a altura inicial que ele vai cair. De cara, eu já sei que H não pode ser 2 R's, tá? Por que H não pode ser 2 R's? Porque se na altura 2 R's, que seria aqui, ó, ele não tem velocidade, porque ele caiu, né? Se o H fosse 2 R's, eu ia partir do princípio, ó, uma altura 2 R's, ele não tem velocidade. O que significa que quando ele chegasse em 2 R's aqui no ponto B, ele ia chegar com velocidade 0, ele ia despencar. E eu não quero que ele despenque. Se eu não quero que ele despenque, é porque eu sei que no ponto B, ele tem que chegar com velocidade, tá bom? Então, com certeza, é um valor maior do que 2 R's. Então, só para lembrar, no ponto A, ele tem apenas energia potencial gravitacional. No ponto B, o que vai acontecer aqui no ponto B? Ele tem que ter velocidade, gente. Se ele não tiver uma velocidade aqui, ó, para continuar, ele vai despencar. Se ele tem velocidade, isso significa que no ponto B, ele tem energia cinética. Mas ele também tem altura. Então, ele tem energia potencial gravitacional. Como não tem mola, eu já nem vou escrever mais que ele não tem energia potencial elástica, tá? Eu sei que vai ter energia potencial elástica só quando tiver uma mola desenhada no meu problema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar descobrir essa velocidade com que ele passa pelo ponto B, para depois descobrir o H, tá? Então, vamos olhar energia antes e energia depois. Lembrando que antes, para mim, é o ponto A, que é da onde ele foi solto, deixaram ele cair, e o depois é o ponto B, que é dentro da circunferência. Então, antes dele cair, potencial gravitacional.
depois que ele caiu, cinética e potencial gravitacional. Agora, essas potenciais gravitacionais não são iguais, hein? Uma é antes, a outra é depois. As alturas são diferentes. Então, aqui é mgh, é esse h que é a pergunta do meu problema. Isso é igual a m, velocidade no ponto B ao quadrado sobre 2, porque o meu depois é o ponto B, mais mgh. E esse h eu sei. Esse h aqui, ele vale 2 R's, que é a altura do ponto B, tá? Então, eu posso cancelar as massas, não pode cancelar a gravidade, tá? E eu vou ficar, então, com GH, vou deixar assim, ó, GH igual a VB ao quadrado sobre 2, mais 2R vezes G. Eu troquei o H por 2 R's. Para descobrir esse H da minha pergunta, eu vou ter que descobrir o VB. De novo, vou ter que olhar forças. Vai lá no ponto B, desenha as forças. Peso na vertical para baixo. Normal na vertical para baixo. E as duas juntas apontam para o centro da circunferência. Então, de novo, eu vou ter uma força resultante no ponto B, que é do tipo centrípeta, portanto, ela é massa vezes aceleração centrípeta. Quem é a força resultante? É a normal mais o peso. Aí, o que eu vou fazer? Como eu quero a altura mínima, né? Para ele dar a volta, ó, a menor altura. Isso significa que a minha normal vai ser um valor muito pequenininho lá em cima, ele está quase perdendo contato. Sobra para mim m vezes g, que é o peso, igual a m VB ao quadrado sobre R. De novo, o VB ao quadrado é G vezes R, ou VB raiz de R vezes G. Eu vou substituir aqui, ó, tá? A rabisqueira, trazendo para cá. GH é igual, no lugar do VB ao quadrado, eu vou pôr G vezes R, tudo sobre 2. Mais 2R vezes G. Agora eu posso cancelar o G, porque ele aparece em todos. Então, o H vai ser R sobre 2, que é meio R, com mais 2 R's. A altura mínima que ele deve ter é de 2 R's e meio. Ok? Então, mais um monte de rabiscos aí para vocês. Mais um probleminha aí que envolve movimento circular. Vou dar um tempinho para tirar o print dessa tela. Vou deixar a resolução em PowerPoint. Essa resolução também está, não está em 2 slides, não. Está em um só, tá? Pessoal, o próximo exemplo envolve força elástica e os dois últimos envolvem atrito, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com vocês um intervalinho de 15 minutos, agora às 4 horas. Eu vou parar a gravação, vou fazer um intervalinho. 4h15 eu volto a aula aqui com vocês, tá? Então, espera aí os 23 alunos, 22, né, alunos comigo de novo. Só vou parar a gravação, ok? E aí eu volto daqui a pouquinho com vocês, gravando de novo, tá? Vamos fazer o nosso intervalinho.